Vamos lá então para o vídeo 17. 17 é meio complicado, né? Ainda bem que o número mudou. Quando chegar no 22 eu vou ver se eu dou uma pulada também. Mas, enfim, esse aqui é um vídeo um pouquinho mais rápido, estou me ajeitando aqui. Trazendo também um debate que é bacana para que a gente enriqueça um pouco a nossa ideia desse assunto que veio à tona, passou e tem defensores, e é um termo que até gerou uma sigla, mas que, de maneira geral, chega a ser engraçado o quão errado, o quão mal feito foi este conceito perto do que ele quer vender, até por ele ser mentiroso na sua essência, juntando duas palavras numa só, onde uma anula a outra, que é o tal do anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo não existe. Fim de vídeo, pode ir embora. Eu poderia, dentro do que é natural e padrão para qualquer pessoa que teve aulas de história, tenha pelo menos 15, 16 anos, que esteja no ensino médio, esteja tendo aulas de história, filosofia e sociologia como deveria ter, saber que são princípios de práticas de sociedade que por si só se anulam. E se isso não é o suficiente para dizer uma coisa, o que é uma coisa, o que é outra, que as duas podem se juntar para que algo aconteça em torno deste conceito que não tem base nenhuma, eu tinha separado aqui, deixa eu dar um alt tab, uma definição simples do anarquismo para dizer o porquê que a palavra capitalismo não pode vir ao lado deste termo, com a junção dos dois e criando um novo conceito. O que é a teoria anarquista? Um parágrafo bem pequenininho, jogado ali no Google, uma das primeiras pesquisas, eu achei uma frase que ficasse mais compacta e trouxesse exemplos que anulam a junção do capitalismo ao termo anarquismo, beleza? Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação. Poderia parar por aqui, porque com esses dois termos, hierarquia e dominação, nós já entraríamos num debate de classes sociais, de consciência de classes, de quem tem os meios de produção e quem tem os meios para tentar se sustentar, para poder viver, e ver que a palavra capitalismo já está intrínseca aqui, ela está meio que num segundo plano, mas já estaria nessa definição. Mas podemos ir adiante, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo está na definição, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Vamos voltar para a tela de gravação. Então, de maneira geral, a proposta do princípio anarquista é tirar o poder e a segregação de pessoas em classes e em estruturas de poder, de forma que todos fossem iguais, houvesse uma igualdade entre as pessoas e que ninguém dominasse ou regulamentasse economia, religião, etc, 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 dando um modus operandi de como proceder, dando um jeito de como a sociedade deveria ser construída. Ninguém regulamentaria dentro deste princípio. O povo se autorregulamentaria, vamos dizer. Tá? Quando o pessoal do termo anarcocapitalista, ou como eles se chamam de maneira até infantil, ANCAPs, que eles criaram uma sigla para eles. Além de serem vazios de conteúdo, ainda precisam de um termo cute para serem chamados. Mas vamos falar um pouquinho aqui então. Para que eles consigam se colocar em defesa do seu conceito, eles pegam a parte da autorregulação, autorregulamentação. O princípio desse movimento é que o Estado não pegue impostos, que eu não precise dar dinheiro para o Estado, pagar taxas, etc, 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 e eu possa fazer tudo por mim. Saúde, educação, transporte, lazer, trabalho, que eu determine como vai ser, a fim de minimizar a minha regulação e, como é que eu vou dizer assim, prestação de contas para o Estado, com um intuito e uma consequência de maior lucro.
Esse, basicamente, é um princípio que existe há muito tempo, muitas décadas, se não até em relação à história da humanidade, até já em algum princípio de séculos, né, chamado liberalismo. A minimização, quase que neutralização do Estado, para que o capital e os meios de produção determinem como as coisas vão acontecer. Ou seja, o Estado não faça nada, nem leis, nem polícia, nem cobrança de impostos, nem estrutura de transporte, de saúde, de educação, de nada, pois nós é que vamos dar conta de fazermos as coisas como acharmos melhor, em prol do melhor lucro, em prol de nós podermos progredir mais. Aí eu fico imaginando uma pessoa dessa ter a sua empresa, ter a estrutura, ela construiu a empresa. Ela vai pensar no meio ambiente, no entorno, de como manter o meio ambiente funcionando, por delimitações, às vezes, de onde pode construir, onde não pode, onde é preservação ambiental, normativas de marinha, de outros órgãos que determinam qual a altura, qual a profundidade, distância para itens, etc., etc., por questões de segurança, de meio ambiente e de melhor conservação dos espaços e, assim, das sociedades. Será que essas pessoas têm essa condição? Será que elas vão asfaltar uma rua de uma maneira adequada, pois a rua é de todos de direito de ir e vir? Em todas as ruas que essas pessoas forem transitar, elas vão pagar para ter acesso àquela rua, para ter um asfalto naquela rua? Será que elas vão pagar a estrutura toda de esgoto, de instalação elétrica, de instalação toda a estrutura, vamos dizer, hoje em dia de internet, que eu falei de esgoto, podemos botar também a própria instalação hidráulica, né, ter água potável, ter a rede de esgoto para a eliminação dos dejetos, questão de jogar fora lixo, essas pessoas, elas mesmas iriam para um local para cuidar disso, e quem iria cuidar disso? Então, não só é um princípio que quer tirar o Estado de ser o responsável para tentar manter um mínimo de estrutura, como querem destruir este mínimo de estrutura para, ao invés de eu pagar um imposto que vai me deixar ter uma calçada, ela é quebrada. É uma outra conversa, porque, né, nós poderíamos ter uma melhor utilização de verbas, dependendo de quem estivesse nos governos, mas é um outro papo. Mas há uma calçada, há uma instalação elétrica, há uma instalação de esgoto, há uma instalação hidráulica, há uma instalação de internet, né? Nós sempre questionamos, quando falta luz, que demora. Imagina se a pessoa é que tivesse que achar uma maneira de resolver todos os problemas. As pessoas fariam isso? Então vamos entender que o princípio de você querer minimizar, praticamente zerar a posição do Estado, do setor público, do sistema público, de órgãos competentes que estudaram, que regulamentaram, que estruturaram o mínimo, pensando no mínimo para um ser humano ser digno e ter o mínimo de direito à vida, como é que funcionaria sem nada só porque, por exemplo, talvez você paga, vou botar um valor qualquer, eu não sei realmente o valor, mas ali no quilo do arroz, você gasta R$1,80 de tarifa para alguma coisa. Não, é R$2,80. Ok, R$2,80. Arroz dobra de preço por causa dos impostos. Podemos discutir a quantidade de imposto, podemos discutir o porquê que isso chegou, porque provavelmente o seu chefe ou outros donos de capital privado não estão pagando impostos, então nós é que temos que pagar isso. É um outro debate, né? Porém, será que é o suficiente eu dizer, esse dinheiro que iria para estruturar todo o meio urbano, para dar toda a estrutura mínima de uma cidade com iluminação, transporte, saúde e educação, dentro do que deveria ser e já não é? Não, eu não vou pagar isso porque não é o Estado que tem que definir. Ele não tem que pegar, ele não tem que cuidar. Eu dou um jeito, o que tiver que ser feito vai acontecer. Isso não acontece. Tem alguns grupos ao redor do mundo que estão tentando. Vamos ver quantos progridem, quantos que ascendem e, o mais importante, quantos que com um princípio desse fazem com que todos tenham acesso às mesmas coisas.
Não é para quem tem mais poder ter mais. E quem não ter, se já não tem, imagina se tirando o mínimo do que não tem, o que vai sobrar para essa pessoa e ela não vai ter ascensão para isso. Vejam como é complicado. Então, além de ser um conceito vazio, um capital que se preocupa com o lucro, com ter a maior produtividade para si, para tentar retornar para si a parte econômica e financeira a qualquer custo, você botar um termo que é contra qualquer forma de dominação, de exploração, de segregação das pessoas enquanto classes econômicas, étnicas, raciais, questões de gênero, ideologias, etc., e você quer que funcione. O princípio do anarquismo é ser contra o capitalista, certo? Então você não bota a palavra anarco, o prefixo, vamos dizer assim, né, o início do termo anarquista como anarco na frente de capitalismo, e quer dizer que não, eu quero ser assim, mas eu concordo, realmente não tem que ter ninguém dominando. Mas você é o dominante. Você está do lado de uma ferramenta que é dominante. Então, você não pode trazer o conceito de vamos tirar o domínio. Se você quer que o domínio continue. Você quer tirar coisas dos outros. Você está dizendo que quer ser contra ter alguém que faz a estrutura que é precária, mas é culpa sua também, e aí nós podemos debater isso em outro vídeo, para que haja uma progressão sem cobrança, sem roubarem o meu dinheiro. Aí eu teria que ver quem que está roubando, de fato, o meu dinheiro, né? Eu não olho muito para cima às vezes, mas eu olho para Brasília. É interessante isso. Só governo que rouba o nosso dinheiro. A gente deveria conversar melhor sobre isso. Então, resumo da história. É um conceito vazio, não tem embasamento nenhum, não tem leitura nenhuma. É o liberalismo tentando se disfarçar, porque há um peso negativo no conceito. Quantos minutos? 12:05. Há um peso neste conceito negativo. Há uma história negativa nesse conceito. Quem foi para as aulas de história, por favor, volte na quebra da Bolsa em 1929 para entender um pouquinho do porquê que nós tivemos crise nos anos 30 nos Estados Unidos e aqui também. Agora, 100 anos depois, querem repetir os mesmos erros, disfarçados de outro conceito que já demonstra a fraqueza e a falta de inteligência deste grupo, com um termo que é mentiroso, com um termo que não consegue conversar. Duas palavras que juntas se anulam. Isso vai dar certo? Aí eu pergunto para vocês, se até o conceito não existe e é errado, quem dirá a prática deste conceito? Portanto, quando alguém vier falar disso, se dizer anarcocapitalista, demonstre para a pessoa que você já entendeu um pouco, diga para a pessoa que a pessoa está completamente equivocada e que ela não tem que ter orgulho disso, na verdade ela tem que ter vergonha por não conhecer o termo, os termos em si, para saber que são práticas incompatíveis e que na verdade ela é uma neoliberalista, né, uma neoliberal, ela não quer se enquadrar neste conceito, mas ela quer avançar nele com novas filosofias, novas ideias, para não chamar de liberalismo, eu quero chamar de anarcocapitalismo. Beleza? Faça isso. Mas é uma reprodução do que já deu errado também. Então, não há inteligência e projeção de dar certo com isso. Beleza? Qualquer dúvida, a gente debate um pouquinho mais, mas, de novo, é um termo que ele não tem como funcionar. São duas palavras que chocam-se e não levam a lugar nenhum. Um é contra o outro. Como é que eu boto num conceito para dizer uma terceira coisa? Então, use um outro termo. Não bote um anarco na frente. Use outro termo e a gente pode debater. Belezinha? Se gostaram, não gostaram, curtidas, inscrições, compartilhamentos, comentários, estamos à disposição. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.